A partir de agora, aqui na TV da Soledade, Encontro de Fé. Olá, meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um programa Encontro de Fé. Esse programa tem como objetivo levar uma mensagem de vida, de esperança para os nossos telespectadores e rádio ouvintes. Hoje nós já estamos no terceiro dia da terceira semana dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Lembrando que essa semana nos convida a contemplarmos os sofrimentos de Jesus e confrontarmos esses sofrimentos também com o sofrimento humano para tirarmos um proveito para a nossa vida e a nossa existência. O Padre Everton, está lá no Seminário de São Luís, no Seminário Padre Júlio Chevalier, nos orientando e nos conduzindo com as reflexões. E daqui a pouco nós vamos chamá-lo para esse momento da reflexão. Antes disso, eu quero convidar você a compartilhar também nas suas redes sociais o link do nosso programa. Convide as pessoas para entrarem lá no nosso programa, lá no nosso canal, se inscreverem, inscreva-se e acione lá o sininho. Toda vez que a gente publicar alguma coisa, você vai receber uma notificação aí no seu equipamento. Então, vamos compartilhar e ajudar a divulgar aquilo que nós acreditamos que é bom. Gaste um segundo e faça isso por você, pelo Evangelho de Jesus e pela Igreja. Ok? Então vamos agora rezar a oração ao Espírito Santo, pedindo sempre a sabedoria, o discernimento, o dom da ciência, A ciência que nos ajuda a entender e a cultivar melhor a nossa fé. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, como já anunciado, nós vamos a São Luís do Maranhão, consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, como já anunciado, nós vamos a São Luís do Maranhão, até o Seminário Padre Júlio Chevalier, para conversarmos com o Padre Everton. Padre Everton, boa noite. Boa noite, Padre Valmir, boa noite, telespectadores da TV da Soledade, da nossa rádio web, do Facebook e de todas as mídias sociais da paróquia Nossa Senhora da Soledade. Muito bem, Padre Everton. Então, você pode conduzir esse primeiro bloco do nosso programa, ficando sempre muito à vontade com esse momento de reflexão, propondo o tema, os exercícios para esse dia. Fique à vontade, a palavra está contigo. Estamos juntos de novo, neste terceiro dia da nossa terceira semana de exercícios espirituais. Com fé, com esperança, vamos trilhando essa peregrinação interior, essa peregrinação por dentro de nós mesmos, acompanhados então e guiados pelo Espírito, e essa semana acompanhando Jesus, a vida de Jesus Cristo, e querendo fazer da nossa vida mais semelhante à sua vida, querendo estar dispostos
à vontade do Pai, como Jesus assim o esteve. Após passarmos, pela primeira semana, que foi uma semana mais introdutória, a segunda semana, que nós aprofundamos um pouco mais a dimensão do pecado, da misericórdia. Primeira semana experimentamos um pouco o nosso princípio e fundamento, fomos criados por Deus, por amor. Na segunda semana fizemos essa experiência da misericórdia de Deus por nós, que é gratuita e imerecida. Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus nos ama não porque nós mereçamos, mas porque é Deus. E agora, na escola do peregrino Santo Inácio, nós começamos a perceber que não basta fazer essa experiência de modo intimista, mas que é preciso partilhar, colocar-nos a serviço, colocarmos-nos à disposição de Jesus, à disposição do Rei Eterno, como nos diz Santo Inácio. E para que nós tenhamos claro diante de nós essa exigência de nos colocarmos inteiramente à disposição de Jesus, Santo Inácio propõe, como um bom filho do seu tempo, uma parábola que está bem de acordo com o monarquismo do seu tempo. Contemplar o chamamento de um rei temporal que conclama seus súditos a ir com ele, a trabalhar com ele, a trabalhar até a vitória, a dar a vida por esse rei, se preciso for, e ainda que seja um rei temporal, e de um bom súdito se espera que siga o seu rei até o fim, seja nos bons tempos, nos tempos de bonança, seja nos tempos de perseguição, de guerra, de dificuldade. Assim também espera-se daqueles que se colocam para seguir e servir o Rei Eterno, que é Jesus Cristo, essa mesma disponibilidade e essa mesma disposição. Então, Santo Inácio coloca para nós alguns pontos importantes para rezarmos e depois temos um exercício também para esse primeiro momento. Então hoje nós teremos 2 exercícios espirituais e aí eu vou explicar também já. Claro que nós nos dispusemos, e vocês principalmente, de acordo com os afazeres, a fazer um exercício por dia, não é? Então 30 minutos mais ou menos por dia, e tem gente que não tem mais do que esse tempo disponível para os exercícios. Então, já tira do pouco tempo que tem. Então, não obrigatoriamente faremos os 2 exercícios no mesmo dia, mas eu vou dar os passos para os 2 exercícios e, caso você não possa fazer nesses 2 exercícios no mesmo dia, que pelo menos no fim de semana, ou em algum dia dessa semana, que a gente tire um pouquinho mais de tempo, ainda que saibamos que é difícil, mas que a gente tire um pouco mais de tempo para fazer esses 2 exercícios, porque é bonito, é importante fazermos para crescer nessa intimidade com Jesus. Então, Santo Inácio nos convida a considerar algumas coisas. Primeiro, ele vai dizer que precisamos levar em conta quem é que nos chama. A religião, a fé, o seguimento de Jesus não é voluntarismo. Não fui eu que me candidatei. Tem gente que às vezes pergunta para mim: mas por que você quis ser padre? É um mistério, como dizia São João Paulo II, É um chamado de Deus. Deus é quem chama. Ele tem as suas razões. Ele é que chama. Então, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é que nós fomos chamados por ninguém menos do que Jesus Cristo. Então, se nós estamos
fazendo esses exercícios, se nós seguimos a Jesus Cristo ou procuramos segui-lo fielmente, nós fomos chamados por Ele, por ninguém menos que o próprio Jesus. E Jesus nos convida a vir com Ele, trabalhar com Ele, né? Colaborar em sua causa, que é o reino, né? Que é um reino, como nos diz o prefácio da festa de Cristo Rei, né? Um reino universal de verdade e de vida, de santidade e de graça, de justiça, de amor e de paz. Olha que bonito. Às vezes a gente vai à missa e não presta muita atenção, né, ao que é dito. Esse prefácio da festa de Cristo Rei sempre me chamou muita atenção, né? O reino, né, de Deus, o reino de Jesus, é um reino de verdade, de vida, de santidade e de graça, de justiça, de amor e de paz. Então nós precisamos ter isso bem claro. Jesus nos chama para, né, trabalhar com Ele nesse reino. Mas não a trabalhar de qualquer forma. Isso é muito importante também. Não é do meu jeito, mas, né, viver, comer, trabalhar, sofrer, amar como Ele, até chegar a tomar parte do seu reino. Não tem aquela música bem bonita do Padre Zezinho, né, que a gente canta desde criança, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorria, né? É por aí, né? É o jeito dele. Porque a causa de Jesus não é uma causa, não é uma coisa, mas é Ele mesmo, né? É alguém. Então, o nosso segmento é a Jesus Cristo, né? A Ele. E todo segmento, ele é assimilativo. O que é isso, né? Nós vamos, de tal modo, seguindo, que vamos nos configurando, nos assemelhando a Jesus. Claro que com os nossos pecados, com as nossas falhas, com as nossas faltas, com as nossas imperfeições, mas o objetivo é esse, é nos assemelhar, né, nos assimilar a Jesus Cristo nesse segmento. Terceiro ponto que Santo Inácio deixa bem claro, né, que é preciso oferecer-se tudo a Jesus e a sua causa, inteiramente, sem reservas, né? É uma resposta radical. Não dá para ser metade de Jesus, né, e outra metade não. Ou como diziam os antigos, não dá para acender uma vela para Deus e outra para o diabo, né? Não. O segmento de Jesus é sempre radical. Ainda que você que nos está acompanhando não vá assumir a vida religiosa ou sacerdócio, não. Mas como leigo, seguidor de Jesus Cristo, a resposta precisa ser radical também. Precisa ser radical. E essa radicalidade nos leva ao mais. Né? Nós não nos acomodamos quando chegamos a uma zona de conforto. Eu vou fazer até aqui, né? A partir dali já não faço mais. Não, né? O cristão que é cristão autêntico, ele busca sempre o mais. Se eu fiz até aqui e percebo que tenho capacidade de fazer mais, né, de fazer o bem, né, eu não devo me cansar de fazer o bem, eu devo fazer mais, me dar mais, me entregar mais. E um quarto ponto é que, apesar de nós usarmos bastante a nossa imaginação e todos os nossos sentidos para a oração, principalmente a oração de contemplação dessa semana, Santo Inácio não nos convida a ficar numa piedade emocional ou num segmento etéreo. Não.
O nosso seguimento a Jesus se dá numa realidade concreta, existencial. Então nós precisamos estar atentos à realidade do mundo, ter claramente diante de nós, né, a parábola do reino é a parábola da vida. Nós estamos aqui num mundo concreto, num tempo concreto, vivendo uma experiência concreta, com pessoas concretas. Nosso seguimento a Jesus precisa ser concreto. Como todo amor precisa ser concreto. Todo amor precisa ser concreto. Não adianta, né, o marido dizer que ama muito a esposa, mas não é fiel. Que tipo de amor é esse? Que tipo de amor é de um filho por um pai, por uma mãe, mas que não quer saber dele, né? Já está velho, a gente bota lá no asilo e esquece dele. Que tipo de amor é esse? Que não é um amor concreto. É para a gente pensar. É para pensar. Então, nós precisamos realmente concretizar esse amor, né? Que esse amor realmente seja concreto. E para vivermos bem esse exercício, então que Santo Inácio nos propõe, eu proporia um texto bíblico, né, que é o de Mateus 13, de 44 a 46. Evangelho segundo Mateus 13, de 44 ao 46. É um trechinho bem curtinho, mas que nós podemos tirar muitas lições dele, muitas mesmo. Está dentro dos sermões das parábolas do Evangelho segundo Mateus. E diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá escondido e, cheio de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, vai, vende tudo o que tem e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que Santo Inácio nos propõe a partir dessa leitura? Que nós pensemos a nossa vida, que nós, né, coloquemos todos os nossos sentidos para contemplar essa cena de alguém que encontra algo tão precioso, mas tão precioso que tudo quanto ele tem parece nada, parece lixo, como diz São Paulo, apóstolo, perto daquilo que lhe é oferecido. O reino de Deus é assim. O que nos impede de viver com radicalidade esse seguimento a Jesus? O que nos impede? Pensa nisso, reflete, reza isso. Esse é um exercício que eu gostaria de propor hoje. Se você não tiver tempo para fazê-lo agora, né, antes ou junto com outro exercício que nós vamos dar no segundo bloco, mas que tire um tempo para fazê-lo. Considera o que ainda te amarra, o que ainda te segura. Você já encontrou com esse Jesus Cristo e já percebeu o chamado dele a você? Que é tão precioso, mas tão precioso, que todo o resto parece que perde o sentido, perde o brilho. E o que é que te impede de responder com generosidade a esse chamado? O que é que te impede de ir ao encontro desse Rei eterno? E quais são os empecilhos
que ainda te amarram, te seguram. Quais são os empecilhos? E nesse exercício, Santo Inácio nos convida também a ler a biografia, né, de pessoas concretas, limitadas, imperfeitas como nós, que ousaram, que entregaram suas vidas a Jesus. Quem sabe a gente possa aproveitar, né? Nós temos hoje em dia a internet que está aí recheada de bons testemunhos de cristãos e cristãs autênticos e autênticas que chegaram à santidade e que são de carne e osso como nós, que viveram desafios como nós vivemos, cheios de imperfeições e dificuldades, mas que viveram por Jesus Cristo, para Jesus Cristo. Leia uma boa biografia. Tem algumas muito bonitas. Procura ler, por exemplo, se você é leigo casado ou leiga casada, procura ler a história de tantos leigos casadas que ficaram santos, que entregaram sua vida a Jesus Cristo. Um bom exemplo agora, os pais de Santa Teresinha, por exemplo, que casados, enfrentando as dificuldades do dia a dia, se santificaram. E quando nós lemos essa biografia, talvez nós tenhamos uma tentação de achar, mas eles foram pessoas especiais, iluminadas, melhores do que eu não consigo. Para mim é muito difícil. Nesse momento, lembra que isso é uma tentação e lembra que nós contamos com a graça de Deus. A graça de Deus não falta. A nossa parte é abertura, generosidade, entrega. A graça de Deus não nos falta. Não nos falta. Então pensemos nisso e coloquemo-nos, a serviço desse Rei Eterno, a serviço do reino de Jesus, a serviço do reino do Senhor que nós estamos acompanhando na sua vida ao longo dessa semana. Muito bem, nesse primeiro bloco é isso, e no próximo bloco nós vamos dar os passos para o nosso exercício espiritual de hoje. Até já! Excelente a sua reflexão, Padre Everton. Gostei da forma como você conduziu esse momento. Acredito que essa introdução, ou melhor, essa reflexão sobre o tema proposto para hoje, ajuda e muito as pessoas a mergulharem um pouquinho mais nessa proposta da terceira semana. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo e nós já voltamos com o nosso programa Encontro de Fé. Não saia daí, um minutinho só e nós já voltamos. Estamos apresentando programa Encontro de Fé. Itajubá foi fundada pelo Padre Lourenço da Costa Moreira, nascido em 15 de maio de 1778 em Portugal, e veio a falecer em 1855 com 77 anos de idade, aqui mesmo na cidade de Itajubá, onde foi sepultado. Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, bispo de São Paulo, cuja diocese de Itajubá pertencia, veio visitar nossa paróquia. Assim o deixou escrito no livro do tombo. Em 19 de março de 1819, festa de São José, teve a celebração da primeira missa na pequena capela, ali no terreno doado pelo finado Francisco Alves, a atual igreja paroquial sob a invocação de Nossa Senhora da Soledade, a matriz da soledade agora existente. Senhora da Soledade, Nossa Senhora de Itajubá.
Estamos apresentando programa Encontro de Fé. Estamos de volta com o nosso programa Encontro de Fé e agora nós vamos ouvir na reflexão do Padre Everton a preparação para o momento de oração desse terceiro dia da terceira semana dos exercícios espirituais. Então, ele vai nos conduzir agora durante esse segundo bloco, propondo o tema e a reflexão, o tema e a reflexão, o texto bíblico para esse momento de oração. Padre Everton, a palavra está com você. Muito bem, voltamos e nesse segundo bloco nós queremos contemplar hoje um pouquinho da vida oculta de Jesus, daquele período em que Jesus viveu com a Sagrada Família em Nazaré, e do qual a Sagrada Escritura nos fala muito pouco. Nós temos poucas referências sobre essa vida oculta de Jesus e muitas especulações. Mas, na verdade, nós não sabemos muita coisa. Sabemos apenas que Jesus viveu dos 12 aos 30 anos, numa vida aparentemente simples, num lugar não muito importante, aliás, ao contrário, na periferia, em Nazaré, com uma família simples. Viveu na simplicidade, na humildade, mas certamente vivendo a vontade do Pai, como o fez em toda a sua vida. Então, nos coloquemos na presença de Deus e peçamos ao Senhor essa graça de que, contemplando essa humildade, essa pobreza, essa simplicidade de Jesus, nós possamos nos entregar mais a Ele e ao seu projeto, ao seu reino. Com essa canção da oração de Santo Inácio, nos coloquemos na presença de Deus. Toda minha liberdade, a minha Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, minha memória, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor e a vossa graça, isso me basta, nada mais quero pedir. E nos colocando na presença de Deus, queremos contemplar Jesus nessa sua vida oculta. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 46,
alguém faz uma pergunta: de Nazaré pode sair algo bom? Como um profeta, um sábio, um iluminado? Como é que pode sair uma pessoa assim de um lugarejo lá do fim do mundo, né? Como nos diz o Papa Francisco sobre si mesmo, né? Eleger um Papa do fim do mundo. Será que de Nazaré pode sair coisa boa? Eram que aqueles que não tinham fé se perguntavam, né? Quem acreditou em Jesus, quem acredita, percebe admirado o estilo de Deus. Ele nos salva na simplicidade do ser, na simplicidade do viver. Jesus ilumina, né, continua iluminando a vida de milhões de pessoas com seu trabalho diário, com sua vida escondida. A vida cotidiana é fonte de santidade. Às vezes a gente esquece disso. A gente acha que santidade é demonstrada somente nas grandes ocasiões, né? Somente, né, com grandes gestos de caridade, também nessas ocasiões. Mas o cotidiano é fonte de santidade, né? É a fonte de santificação para a maioria das pessoas. Nazaré nos ensina que a vida familiar e o trabalho humano são redentores, são santificadores. O próprio Deus, quando se fez homem, quis se fazer homem no seio de uma família simples, né, no seio de uma família trabalhadora. E é isso que nós queremos contemplar hoje. Esse Jesus que vive na simplicidade do seu lar, com Maria e com José. O método que nós vamos usar é o mesmo que nós temos usado ao longo desses dias. É o método da contemplação. Se a princípio parece difícil, insista. Insista. Não desista. Vá em frente. Fecha os olhos, respira. E se coloca dentro da cena do Evangelho. Hoje nós somos convidados a nos colocar num lugar muito agradável, né? Imaginem vocês a casa de Nossa Senhora, a casa de São José, a casa de Jesus, como não devia ser um lugar agradável, né? Um lugar onde talvez nós quiséssemos entrar para não sair mais, para ficar ali, contemplando. E que nesse lugar nós aprendamos a nos santificar no dia a dia, nas pequenas coisas, nos pequenos gestos de amor, nos pequenos gestos de bondade. Em cada gesto, por menor que seja, né, de solidariedade, que nós aprendamos. Então, nós continuamos, né, com esse método da contemplação. Lembram dos passos para a contemplação? Eu dei no primeiro dia, né? Mas a gente pode lembrar aqui. Então, primeiro, recordar a história. Então, nós vamos, né, lembrar daquilo que nós lemos na Sagrada Escritura. Depois, nós vamos compor um lugar, né? Então, nos situar, imaginar como você imagina a casa de Nossa Senhora, a casa de São José. Coloque a imaginação para funcionar, né? Componha esse lugar, né? E mais do que, né, somente compor e imaginar, né, peça essa graça a Deus que nós temos pedido todos os dias, né? Que você conheça com o coração a Jesus Cristo, a sua vida, que você tenha essa intimidade com o Senhor de modo a amá-lo mais e segui-lo melhor. É isso que nós temos pedido todos os dias. Então, né, esses são os passos. Colocar-se na presença de Deus, recordar a história, compor o lugar, pedir a Deus essa graça. Ajuda muito, né, fechar os olhos, respirar profundamente. Isso tudo ajuda muito nesse exercício de contemplação.
que não é um exercício fácil, né? Eu sei bem que não é fácil. Talvez você esteja dizendo, mas na primeira semana era mais tranquilo, né? Quando a gente não tinha que imaginar, que compor o lugar, a gente fazia uma reflexão mais aqui, né? Realmente é mais fácil, né? Mas o objetivo é justamente descer para o coração, de ter Jesus não como uma ideia, mas como uma pessoa com quem nós tivemos um encontro que transforma, um encontro que muda a nossa vida. Por isso, insista. Então, como todos os dias, escolha o seu lugar, né, o horário em que você vai fazer esse exercício. Coloque-se na presença de Deus, respire profundamente, traça sobre si o sinal da cruz, faça a oração preparatória. Vocês lembram da oração preparatória? Que todas as minhas intenções, né, que todos os meus pensamentos, ações e sentimentos sejam puramente ordenados e colocados a serviço do Senhor. Tendo feito essa oração preparatória, peça a graça. A graça essa semana é ter um conhecimento interno do Senhor para mais amá-lo e melhor segui-lo. Peça com fé essa graça espiritual. E hoje nós queremos contemplar o Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 50. Lucas 2, de 41 a 50. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Terminados os dias da festa, no momento de voltarem, Jesus permaneceu em Jerusalém sem que seus pais percebessem. Pensando que se encontrassem na caravana, fizeram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Mas como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém à procura dele. Depois de 3 dias, encontraram-no no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam o menino ficavam extasiados com sua inteligência e suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram admirados e sua mãe lhe disse: Filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu andávamos angustiados à tua procura. Ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devo estar naquilo que é de meu pai? Eles, porém, não entenderam o que ele lhes havia dito. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todos esses acontecimentos em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E Jesus ia crescendo, né, em Nazaré, escondido, né, num lugar realmente muito simples, muito pobre, junto de Maria e de José. Faça então esse exercício de contemplar, de realmente se colocar na presença de Deus, se colocar na casa de Nazaré, se colocar, né, no templo de Jerusalém, junto com Maria e com José, que na aflição procuravam o menino. O que teriam dito um para o outro? Como reagiram ao perceber que haviam perdido Jesus?
Quais são as palavras ditas por cada um deles? Procure ouvir essas palavras. O que elas dizem a você? O que elas dizem? O que, aquilo que elas falam te toca? De que maneira? Contemple o encontro de Nossa Senhora, de São José, com o menino no templo e a surpresa de vê-lo conversando com os doutores da lei. Jesus, diferentemente daqueles que tinham posses, não estava matriculado, não tinha alguém que o tutorava, que não tinha um tutor para ensinar-lhe a lei. E, no entanto, estava discutindo com os doutores, um menino, um jovenzinho. Que surpresa para Maria, para José. Contemple essa cena. Contemple o diálogo de Jesus com Maria, com José, com os doutores da lei. Contemple essa cena. O que essa cena te diz? Ouça aquilo que Jesus fala. Não sabíeis que devo me ocupar das coisas que são do meu Pai? Deus é prioridade para Jesus. É prioridade. E para mim, e para você, será que também é? Eles era obediente, crescia em sabedoria, em idade e graça. É um bom programa para nós, não é? Um bom programa de vida. Crescer em sabedoria, em idade e graça. Será que é isso que nós buscamos, que nós almejamos? E para além dessa cena, imagine a vida oculta. Jesus em Nazaré crescendo em sabedoria, em idade, em graça, trabalhando. Dizem, parece que exercia com São José o serviço de carpinteiro, a arte de carpinteiro, estava a serviço dos outros, ajudando-os nas suas necessidades. Imaginem um Deus tão humano que experimentou o trabalho, que experimentou o serviço ao próximo. Como anda o nosso serviço? Finalize com um colóquio com Deus. Como foi essa visita à casa de Nazaré? Como foi viver esse momento? Fale com Deus. Responda às inquietações que podem ter surgido no momento da oração. Diga a Ele, aquilo que essa palavra de Deus, que esse momento com Jesus te leva a dizer. Fale com a intimidade de um bom amigo. E, por fim, termine com um Pai Nosso, com uma Ave Maria, lembrando-se sempre dessa presença materna da Mãe de Jesus na vida oculta dele. E, concluindo esse momento de oração, faça também a revisão da oração e anote quais foram os sentimentos que lhe vieram, o que mais lhe chamou a atenção nesse momento de oração, quais foram as emoções, quais foram os apelos de Deus para você nesse momento de oração, quais foram as dificuldades, as resistências encontradas. Anote tudo isso. Isso é muito importante. Ao final do nosso retiro, vocês vão perceber que Deus também vai junto com você escrevendo a sua história e a sua história com Ele. Por hoje é isso, esse é o nosso exercício desse dia, que nós possamos crescer cada vez mais nessa
contemplação da vida de Jesus para termos intimidade com o Senhor, para amá-lo mais e segui-lo melhor. Boa noite, Padre Valmir, boa noite a todos que nos acompanham e até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe. Padre Everton, pena que o nosso programa está chegando ao seu final, né? Já vamos concluindo esse momento da sua reflexão, mas eu quero mais uma vez agradecer a você por esse gesto de generosidade, de disponibilidade de estar aqui nos ajudando com as reflexões. Padre Everton, então, muito obrigado a você por esse momento. Tenha uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa no quarto dia, né? Amanhã, quarto dia da nossa terceira semana dos exercícios espirituais. Boa noite, um bom descanso para você. Muito obrigado. Estamos chegando ao final do nosso programa Encontro de Fé e quero reforçar mais uma vez esse pedido. Compartilhe lá no nosso canal esse momento que nós estamos vivendo dos exercícios espirituais, mas também em outros momentos, nas celebrações ou outras atividades, ok? Então, compartilhe o link, peça para as pessoas se inscreverem lá no nosso canal, acionarem o sininho para receberem as notificações. Vamos agora, antes do término do nosso programa, rezar a oração de Santo Inácio de Loyola. Tomai, Senhor, e recebei minha memória e a minha liberdade também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo o que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dá-me somente o vosso amor e vossa graça. Isto me basta, nada mais quero pedir. Amém. Então, mais uma vez, o meu agradecimento a você que está aí por detrás das telas nos assistindo. Minha gratidão pela sua companhia. E você sabe que tudo o que nós fazemos é por você. Então queremos mais uma vez dizer que estamos aqui disponíveis para sempre levar uma mensagem, ok? Então você é o ponto principal foco do nosso programa, ok? Então vamos agora pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora da Soledade, a bênção do Deus que é cheio de amor, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso a todos, um bom momento de oração para aqueles que estão fazendo os exercícios espirituais. E até amanhã com mais um programa Encontro de Fé. Fique com Deus. TV da Soledade apresentou programa Encontro de Fé.
no seu equipamento. Então, vamos compartilhar e ajudar a divulgar aquilo que nós acreditamos que é bom. Gaste um segundo e faça isso por você, pelo Evangelho de Jesus e pela Igreja. Ok? Então vamos agora rezar a oração ao Espírito Santo, pedindo sempre a sabedoria, o discernimento, o dom da ciência, né? A ciência que nos ajuda a entender e a cultivar melhor a nossa fé. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, como já anunciado, nós vamos a São Luís do Maranhão, até o seminário Padre Júlio Chevalier, para conversarmos com o Padre Everton. Padre Everton, boa noite. Muito bem, Padre Everton. Então, você pode conduzir esse primeiro bloco do nosso programa, ficando sempre muito à vontade com esse momento de reflexão, propondo o tema, os exercícios para esse dia. Fique à vontade, a palavra está contigo. Uma excelente reflexão, Padre Everton, foi ótimo, gostei de ver a forma como você foi, você conversou aí.